Olá, minha amiga, meu amigo, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Luísa e nós estamos estudando o Livro dos Médiuns. Primeira parte, Noções Preliminares, capítulo 4 dos Sistemas. Daremos continuidade hoje ao estudo do item 46, as perguntas de 7 a 9. E para relembrar o que Kardec disse, nós vamos ler o finalzinho do segundo parágrafo. Sem dúvida, entre os espíritos há os muito maus e que não valem mais do que os chamados demônios, por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus que, pelo fato de morrerem, não se tornam bons. A questão está em saber se só eles podem comunicar-se conosco. Aos que assim pensem, dirigimos as seguintes perguntas. No estudo anterior, nós vimos as perguntas de número 1 a 6. E hoje veremos as de número 7 a 9. Pergunta 7. Pois que os espíritos se comunicam, é que Deus o permite. Em presença das boas e das más comunicações, não será mais lógico admitir-se que umas Deus as permite para nos experimentar e as outras para nos aconselhar ao bem? Pergunta 8. Que direis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que o afastasse de si, que o privasse do contato com as pessoas que o pudessem desviar do mal? Ser-nos-á lícito supor que Deus procede como um bom pai não procederia e que, sendo ele a bondade por excelência, faça menos do que faria um homem? Pergunta 9. A Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e de outros santos em aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? E o Espírito Meramês, na obra Filosofia da Mediunidade, volume 1, comenta essas questões dizendo que a indulgência do amor da divindade não se faz esquecer de que nada existe. A sua criação se encontra protegida pela luz que verte do seu coração de luz. Como pode alguma coisa existir fora de Deus? Pensar nisso é admitir outros deuses. Absurdo dos absurdos. A nada precisamos temer, porque o Senhor está em tudo. E é por isso que sempre falamos que devemos amar a Deus em todas as coisas. Somente isto basta para vivermos em paz, recebendo dele e de nós mesmos a capacidade de sermos felizes. A fonte da felicidade se encontra em nossa consciência. Encontramos essa fonte pelos esforços que devemos fazer, visando a adquirir a harmonia íntima, que é a soma de todas as virtudes em exercício. A doutrina dos espíritos nos ensina, com maior lógica, que uma filosofia pode se apresentar em todas as direções de todos os entendimentos. Se Deus permitiu que os espíritos ignorantes se comunicassem com os homens, sendo Pai de bondade infinitamente melhor do que os pais da terra, como não iria permitir que, pelos mesmos canais mediúnicos, se comunicassem os espíritos superiores para, junto dos homens, darem conselhos de modo a levá-los para o bem e para o amor? Em tudo existe a justiça. Apesar de todos os esforços que os detratores fazem para torcer a verdade, ela é a mesma verdade de sempre, filha de Deus. Eles não puderam nem mudar o nome dado pela doutrina dos espíritos à faculdade de comunicação com os espíritos em mais de 100 anos de atividade. Mediunidade, palavra simples, mas fala tudo. Os espíritos falam com os homens por essa faculdade. Queiram os homens ou não, eles continuam falando em todas as nações do mundo. Já que o combate não deu resultado, as filosofias e religiões irão estudá-la, como já estão fazendo, enxertando seus luminosos conceitos nos seus velhos ensinamentos,
direcionados para atemorizar as massas. Mas é bom que se lembre de que não poderão colocar remendos novos em vestes velhas, nem vinho novo em odres velhos. O tempo lhes dirá o que fazer para a maior grandeza da filosofia da vida, alimento sutil, mas elevado para todas as almas. Todos os livros contraditórios que se fizeram instrumento de combate ao espiritismo desapareceram pela força do tempo, enquanto os da doutrina estão em plena florescência, principalmente no Brasil, pátria do Evangelho. Seus estudos da doutrina esfriaram em outros países, já estão voltando aos horizontes dos mesmos, ainda que seja por outras vias. Mas deverão de novo mostrar às nações que se fizeram esquecidas à luz como sendo bondade de Deus que acorda os que dormem. Dentro da própria Igreja Católica Apostólica Romana, eles, os dirigentes dessa respeitável instituição, não reconhecem as comunicações e aparições de santos? Como se somente os maus se comunicam? E as comunicações do chamado Espírito Santo na Reforma? É, pois, uma contradição somente acreditar que os espíritos maus ou demônios se comunicam. Seja qual for o nome que se queira dar para disfarçar as linhas traçadas pelo codificador, permanece sempre na assomada da comunicação os nomes mediunidade e reencarnação. É incontestável que as almas continuam a viver onde quer que seja depois do túmulo, pois nada morre. Tudo vive, porque tudo foi feito pelo Espírito imortal e perfeito, Deus. Fora das religiões, buscamos filósofos, e muitos deles afirmavam ter relações permanentes com espíritos. Sem menosprezar os outros, lembrando-nos de que Jesus Cristo foi o maior dos filósofos. Focalizemos Sócrates, que afirmava que um demônio o acompanhava e falava com ele. Se o demônio transmitia a Sócrates os conselhos que ele deixou ao mundo, que demônio divino era esse? Até na hora da morte, quando foi obrigado a tomar cicuta, o grande filósofo deu sinais de sua crença na vida além do véu da morte. Sorrindo, despediu-se de todos com acenos de esperança. Os grandes homens, que nem sempre vêm com tarefas religiosas, conhecem e sentem a verdade espiritual. E por vezes veem os benfeitores da eternidade junto de si, ajudando-os a passar do transe da vida para a vida maior. Sócrates era um grande médium do espírito que ele chamava demônio, e que usava a boca do filósofo para ensinar aos homens a certeza da vida imortal e a grandeza de Deus. Os grandes instrutores da humanidade que não estão ligados às religiões oficiais são chamados de portadores do demônio, e assim aconteceu até mesmo com Jesus. No entanto, o povo reconhece quem está com a luz e sempre parte em busca desta paz e do conforto de que eles são portadores. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Lucas registrou no capítulo 21, versículo 38. Essa é a função da mediunidade no esplendor evangélico, que sempre dá sem exigências, ama sem esperar amor, alegra-se sem pedir alegria, por ser a luz irradiando a paz. E isso é a bondade de Deus.